termos que estão aí circulando da renovação do Bruno Henrique, eu estou vendo alguns se colocando o contrário, outros queriam a todo custo. É claro que depois do jogo contra o Grêmio, começa a aumentar a insatisfação e a contestação sobre a renovação, porque o Bruno Henrique, que voltou e fez apenas um jogo bem, e eu acabei recebendo muitos xingamentos quando eu coloquei isso. Uma das lives o Cleitinho cortou, fez esse corte ali da minha fala, falando que assim, a galera gosta de bater muito no Wesley, né? Que o Wesley é cabeça de bagre, é um moleque, aí é mole bater no Wesley. Mas eu não vejo ninguém batendo da mesma forma, da mesma intensidade, no senhor Bruno Henrique, que não está jogando porra nenhuma, que não está contribuindo. E no jogo passado, ele foi um dos grandes, né, vilão daquele placar e do Grêmio ter conseguido reverter o resultado. Então eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião com relação a essa renovação aí do Bruno Henrique e a do Gabigol, de forma antecipada, uma vez que o Gabigol, né, ao longo de todo 2023, ele não conseguiu jogar absolutamente nada. E aí, Renan, seu posicionamento quanto a isso? Vamos lá. Primeiro, o Flamengo ainda não fez a divulgação oficial dessas renovações, até porque o timing seria péssimo, né? Então a gente vai trabalhar com as informações que são divulgadas aí por quem cobre o Flamengo e as pessoas que estão divulgando as informações são até pessoas que acertam bastante. Então dá para a gente tratar, por enquanto, como realidade essas renovações que o Flamengo fez. A do Gabigol, uma renovação que vai até, se eu não me engano, 2028. E o que é pior, é uma renovação que conta também com um reajuste salarial para cima, né? Não é um reajuste salarial para baixo, que é o que a gente espera que aconteça com o Everton Ribeiro, caso de fato aconteça alguma renovação com ele, como aconteceu também com, sei lá, Diego Alves, Diego Ribas, que o Flamengo ajustou para baixo, fez um reajuste negativo ali no salário deles. E o do Bruno Henrique, ao que parece, é um contrato de 3 anos, e foi muito influenciado também pelo assédio, que também a gente não sabe até que ponto era um assédio verdadeiro ou apenas uma manobra midiática ali, ou até do Palmeiras, para poder fazer com que o contrato do Bruno Henrique fosse um pouco mais longo do que seria responsável do Flamengo em negociar. Vamos falar do Bruno Henrique especificamente. Primeiro, eu acho que o Flamengo tomou a decisão certa em esperar ele voltar para poder começar e sim negociar uma renovação depois da lesão que ele teve, porque foi uma lesão que basicamente obrigou o jogador a reconstruir o joelho inteiro praticamente. E como ele é um jogador que se beneficia da velocidade, tanto é que quando ele joga em espaço mais curto, ele tende a ter muito mais dificuldade do que quando ele tem distância para percorrer, faz sentido você esperar e avaliar isso. Calhou dele voltar bem e começar a jogar bola já dentro do prazo em que ele estivesse livre ali para fazer um pré-contrato, para assinar um pré-contrato. E aí, naturalmente, o agente do jogador já trata o jogador como jogador livre, né? E aí nasce toda essa polêmica, toda essa novela de renovação, que no primeiro momento parecia ser uma renovação mais viável, mais controlada, e depois começou a virar uma parada complexa para o Flamengo, e o Flamengo sendo a parte frágil da negociação, até que, pelo que parece, conseguiu renovar por 3 anos, sem que houvesse necessariamente ali um aumento no salário dele. Pelo menos é o que parece, e isso também parece ter sido um posicionamento do Bruno Henrique. Parece que o Bruno Henrique decidiu que, não, vou ficar no Flamengo porque é aqui que eu quero ficar e tudo mais, mas cada um cedeu de um lado. O Flamengo não fez uma renovação gigante, mas manteve o cara por 3 anos. Vamos lá. Isso aí, para mim, já é um grave... É uma negociação grávida, assim. É uma negociação perigosa do Flamengo. O Flamengo não deveria fazer um contrato de 3 anos com um jogador que vem numa lesão dessa e que vai completar 36 anos no final de contrato. Até porque esses 3 anos aí não vai ser de salário de 200, 300 mil, vai ser um salário grande até lá. Então eu acho que se o Flamengo tivesse que fazer alguma renovação com ele, o meu limite, e aí eu, enquanto torcedor, respeitando a história dele e aquilo que ele já fez pelo Flamengo, o meu limite seria 2 anos de contrato. Nada me impediria de colocar um gatilho de auto-renovação por mais 1 ano, mas essa auto-renovação ela tem que ser condicionada a uma quantidade de critérios ali que favoreçam o Flamengo. Participação em jogos, participação em lances de gol, seja dando assistência ou fazendo gols.
eventualmente botar até um gatilho ali de título, e isso também deveria ser o principal critério para poder remunerar o jogador. Eu acho que o salário base do jogador teria que ter sido diminuído ali, e aí eu vou premiando de maneira relativa ali às conquistas. Então isso aí para mim o Flamengo para mim eu acho que já sai prejudicado aí. Obviamente que a gente vai ter que esperar a história se desenvolver para a gente saber se o Bruno Henrique vai fazer jus ao salário ou não. E o do Gabigol, para mim, é o maior absurdo que existe, cara. Para mim, é o maior absurdo que existe. A gente está fazendo uma renovação gigantesca, dando uma premiação para o jogador no momento em que ele apresenta o pior futebol vestindo a camisa do Flamengo. Na verdade, acho que é o pior futebol dele atuando no Brasil. Então, assim, para mim não tem o menor sentido eu renovar com esse cara por esses termos, por 5 anos, e o Flamengo, obviamente, vai sair penalizado. Teve uma coisa que o Marcão falou na live de ontem que eu concordo muito. O Flamengo tem mais um ano de contrato pela frente. Tendo mais um ano de contrato pela frente, significa que a gente teria mais pelo menos 6 meses para observar o Gabigol. E se a gente renovar agora com ele provavelmente já vai entrar nessas férias lá no Cruzeiro, lá do Neymar, lá do aniversário do Neymar, pouco se importando com o que ele vai fazer no ano que vem no Flamengo, porque ele vai ter um contrato até 2028, com um salário astronômico. Até que ponto esse cara vai querer ser um atleta pelos próximos 4 anos? Hoje a gente já duvida se ele realmente quer ser um atleta. Então, assim, para mim as 2 renovações são renovações perigosas para o Flamengo, abrem precedentes ruins, especialmente o do Bruno Henrique, e impede também o Flamengo de fazer maiores investimentos no elenco que precisa de reformulação, de reforços, principalmente jogadores que não tenham história no Flamengo para poder se acomodar em cima dessa história. Mas é isso, assim, eu sou a favor da ideia de ter Gabigol e Bruno Henrique no Flamengo, só que essa renovação tem que ser uma renovação muito benéfica para o Flamengo, e para ser benéfica para o Flamengo teria que ser, no caso do Gabigol, uma renovação mais curta, com um salário, para mim, mais compatível com o futebol que ele entrega, que não chega nem perto de um futebol de R$1 milhão por mês, e ele já recebe muito mais do que isso, e o do Bruno Henrique também teria que ser um salário menor por um período menor. E qualquer renovação que fosse gatilhado ali para frente tem que ser condicionado à performance, necessariamente à performance. Para mim, jogador de futebol, atleta de alta performance, não pode ter nenhum outro critério para auto-estender um contrato que não seja a performance dele em campo. Ou dependendo do esporte na quadra, né? Mas é isso. Isso, para mim, é o pior... Foi um dos piores negócios que o Flamengo fez recentemente, esses 2 contratos aí do Bruno Henrique e do Gabigol, porque o momento em que a gente faz as renovações, a gente olha para o momento dos 2 jogadores e a gente não vê justiça nessas renovações. O do Bruno Henrique tem um pouquinho mais de justiça, mas ainda assim, pela idade que ele tem e pela gravidade da lesão, é muito temerário uma renovação de 3 anos.